Olá, queridos, boa noite para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, como eu havia prometido de fazer uma série de vídeos falando sobre a reencarnação, eu vou dar aqui continuidade. Nesta oportunidade, nós vamos falar sobre a doutrina da reencarnação no livro de Eclesiastes, ok? O livro de Eclesiastes ele tem algumas passagens que elas são elencadas, para não dizer elas são passagens prediletas dos espíritas. De acordo com o Espiritismo, nós podemos encontrar a doutrina da reencarnação no livro de Eclesiastes. Então eu vou ler aqui as passagens, ok? Eu vou ler as passagens e depois da leitura, então nós vamos fazer uma exegese, uma consideração e vamos ver se realmente estas passagens no livro de Eclesiastes fazem uma alusão à doutrina da reencarnação. Vamos ler aqui. Eclesiastes capítulo 1 e versículos 9 a 11. Que diz aqui, ó: o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso tornará a fazer. De modo que não há nada de novo debaixo do sol. Alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo, já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também delas não haverá lembrança, nos que hão de vir depois. Como eu já falei, de acordo com os espíritas, esta passagem aqui, ela fala da reencarnação, que esta passagem está falando aqui, de acordo com o Espiritismo, é que os homens, eles nascem, eles morrem e eles retornam, ou seja, eles reencarnam. A sua alma ela passa de corpo para corpo. E eles também dizem que uma pessoa, quando ela passa pelo processo da reencarnação, ela não se recorda de quem ela foi no passado. Isso tudo faz parte da doutrina da reencarnação. Bom, nos outros livros eu já dei um pouco de informação do pano de fundo, por que não dizer a origem da doutrina espírita, mas eu quero aqui ventilar mais uma vez. Essa ideia de que o homem passa por reencarnações e que ele tem várias vidas para atingir a perfeição, ela pode ser encontrada no Antigo Egito, e ela, de forma bem elaborada, ela se encontra nos livros de Platão. Por exemplo, eu vou ler aqui uma passagem aqui do livro de Platão, Platão, Timeu e Crítias, ou a Atlântida. Livro, ou melhor, página 64 e 65. Então, eu vou ler esse trecho para que você entenda melhor o que os espíritas pregam, porque eles tiram isso de Platão. Vamos lá, página 64. E se uma pessoa viveu bem o tempo que lhe cabe, retornará ao astro que lhe serve de morada, para viver uma vida venturosa que se coaduna com seu caráter. Quanto ao indivíduo que falhou, nascerá uma segunda vez, mas transformado. Eu quero que você anote bem esta palavra aqui, daqui para frente. Mas transformado, isto é, com a natureza feminina. Certo? De acordo com Platão, uma pessoa que não viveu tão bem, ele morrerá. Aí, sendo um homem, ele nascerá outra vez, mas não como um homem, e sim como uma mulher. Vamos lá. E se mesmo nessa condição não conseguir abster-se da maldade, receberá outra forma. Que forma, Platão? Desta vez, a de algum animal selvagem que guarde semelhança com o caráter perverso que o indivíduo adquiriu. E essas transformações dolorosas não cessarão enquanto ele não se render à revolução do idêntico e do semelhante que está em seu interior, e subjugar pelo império da razão a massa pesada de fogo e água. Aqui ele se refere ao corpo, ao nosso corpo, ar e terra, que a ele posteriormente aderiu. Uma massa tumultuosa e irracional. Continua ele se referindo ao corpo. Com isso, voltando à forma
do seu estado inicial de excelência. Bom, para Platão, para que vocês entendam, ele não ensinava apenas a doutrina da reencarnação, mas para que a reencarnação fosse um fato, também se ensina a doutrina da pré-existência das almas, ok? Então vamos lá. Então os espíritas, eles dizem que o livro de Eclesiastes, aqui onde eu li, fala da reencarnação das almas, de que o homem tem várias vidas. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que não há nada de novo debaixo do sol. Então vamos lá. Será que realmente o autor de Eclesiastes está aqui ensinando a doutrina da imortalidade da alma? Precisamos contextualizar. Tudo que a gente lê, ainda que seja uma só palavra, que dirá uma frase, um fragmento desse, precisa ser contextualizado. Porque tudo tem um contexto. E o que é que o autor de Eclesiastes está ensinando para a gente, está dizendo para ele, nessas palavras aqui, Eclesiastes capítulo 1, versos 9 a 11. O que é que o autor está repassando para nós? Ora, o que o autor está repassando para nós, a resposta para essa pergunta, nós vamos encontrar em Eclesiastes capítulo 1, versos 4 a 8. Tudo o que nós lemos em Eclesiastes capítulo 1, versos 9 a 11, deve ser contextualizado, ou seja, o seu contexto está aqui em Eclesiastes 1, 4 a 8. Vamos lá. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Para o autor aqui, a terra permanece para sempre. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus círculos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche para o lugar para onde os ribeiros vão. Para aí tornam eles aí. Todas essas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Ora, nós precisamos contextualizar a fala, vou chamar aqui de Salomão, né, já que o livro é atribuído a Salomão. Nós precisamos contextualizar a fala de Salomão aqui em Eclesiastes 1, 9 a 11, com o que se lê em 1, 4 a 8. Ora, o que foi, isso é o que há de ser. Ele aqui não está falando da reencarnação das almas, de que o homem viva várias vezes. O que ele está falando é da repetição das coisas. O que ele está dizendo é que todos os dias nós vemos o sol nascer e o sol se pôr. As águas correm, mas sempre elas voltam para o mesmo lugar. As águas vão e vêm, mas sempre elas voltam para o mesmo lugar. Os nossos olhos veem isso todos os dias. Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. E nasce o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles aí. Todas essas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. É sobre isso que Salomão está falando em Eclesiastes 1, 9, 11. Que nada tem a ver com a doutrina da reencarnação. Ok, queridos? Então, nós vamos agora considerar o quê? Vamos aqui considerar o que diz Eclesiastes 1, 11. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também delas não haverá lembrança, nos que hão de vir depois. Eu quero que você atente para esta leitura aqui. Já não há lembrança das coisas que precederam. Os espíritas dizem que uma pessoa, quando nasce, ele é uma reencarnação, mas ele não lembra do que ele foi nas vidas passadas.
Então eles dizem que o autor está falando disso. Então vamos analisar aqui a leitura. Ó. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança. Agora tente ver o que ele vai dizer. Ó. Nos que hão de vir depois. Ora, o que o autor está dizendo é que tantos que existiram não se lembra do que precedeu a eles. E também aqueles que hão de vir não hão de se lembrar. Tanto os que já viveram como os que hão de viver, eles não se lembram do que se passou com eles. Mas será que isso está ensinando a doutrina da reencarnação? Não. Nós temos que contextualizar isso aqui. Eu vou ler mais uma vez. Ó. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança nos que hão de vir depois. Então ele apresenta aqui dois grupos de pessoas. Ó, já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança nos que hão depois de vir. Mas o que é que o pregador tem em mente aqui? Vamos ver aqui, Eclesiastes 9, 5, 6. Não haverá lembrança. Onde não haverá lembrança das coisas que passaram? Porque os vivos sabem que hão de morrer. Ó, os vivos sabem que hão de morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Ora, se os mortos não sabem coisa nenhuma, logo eles não se lembram do que se passou. Antes de mais nada, eu quero dizer aqui para você que o livro de Eclesiastes, ele trata do homem, veja bem, ele trata do homem no que diz respeito à matéria. O livro de Eclesiastes, ele não está tratando o homem na sua forma tricotômica, corpo, alma e espírito. Não. O foco do autor sagrado é tratar do homem nesta vida, nesta matéria. É como se para o autor sagrado o homem fosse um ser holístico, entenda. É como se para o autor sagrado o homem fosse um ser holístico, ou seja, corpo, alma e espírito. Isso tudo na morte perece. Mas veja, o autor do Eclesiastes tem em mente isso. Ele não está tratando da parte imaterial do homem, ou da alma como a parte imaterial. Ou ele não está tratando do espírito aqui do homem como uma parte imaterial que sobreviva à morte do corpo. Ele está focalizando apenas o homem no que diz respeito a esta vida. Certo? Então vamos lá. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa. Agora eu pergunto aqui para um espírita. Os espíritas, eles acreditam na imortalidade da alma. Ok, é bíblico. Ora, sendo a imortalidade da alma uma doutrina bíblica, também é fato, é bíblico também se dizer que uma pessoa, a alma de uma pessoa, quando ela está no Hades, ela lembra-se das coisas. Ela se lembra. Então, se nós temos que entender estas passagens aqui de Eclesiastes como fazendo alusão à reencarnação, então nós temos que também pregar que o homem morto, ele está morto totalmente. Nada do homem subsiste. Nada tem consciência. Ó. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então entenda, queridos, quando Salomão diz já não há lembrança das coisas passadas, é porque ele está falando do homem no túmulo. O homem no túmulo, o homem cujo corpo se deteriora, se acaba no túmulo, sim, o homem material, apenas o homem material, não há lembrança das coisas que se passaram no túmulo. No túmulo, o corpo do homem, o homem morto no túmulo, ele não se lembra de nada. Não há indústria, não há conhecimento, não há ódio, não há amor no túmulo. Depois que o homem morre, a parte material do homem, é isso que o autor está considerando, apenas isso, não lembra de nada do que se passou. E isso é verdade. Mas isso nada tem a ver com a doutrina da reencarnação. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos, veja que ele contrasta vivo com morto, porque os vivos sabem que hão de morrer. Mas os mortos
não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então, mais uma vez eu lhe digo, ele está falando do homem na sua forma apenas material, corporal, e ele está falando do homem corporal relacionado a esta vida. O homem material, corporal, com relação a esta vida, o que acontece? Nem tampouco eles têm jamais recompensa. Nesta vida, o homem depois que morre, nesta vida, de fato, ele não tem mais recompensa. Morreu, acabou tudo. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. É óbvio, o corpo está morto. O corpo está morto. O homem no túmulo, na sepultura, a sua memória está entregue ao esquecimento. Ele não lembra de nada. É isso que o autor está falando. Ele não está falando de que o homem não lembra de nada porque a reencarnação faz com que ele se esqueça. Não. O assunto aqui não é reencarnação, mas é a brevidade da vida. O autor está falando que tudo que acontece debaixo do céu, certo? À luz do sol, e no caso ele está falando do homem, quando este homem morre, o corpo entra em total inércia, em esquecimento. Mais uma vez eu faço questão de dizer para você, o autor do livro de Eclesiastes, ele não trata do homem sob as três óticas, corpo, alma e espírito. O homem, na sua forma tricotômica, corpo, alma e espírito, ele é assim ventilado no Novo Testamento, não aqui no livro de Eclesiastes. Vamos lá, versículo 6. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século. Já não tem parte alguma. Onde? Neste século. Então veja que tudo que o autor sagrado diz sobre nós, sobre os homens, diz respeito a esta vida. Não diz respeito a vidas anteriores. Ele não está falando da reencarnação, ele está dizendo, até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. É exatamente isso que o autor tem em mente quando ele diz que já não haverá lembrança das coisas que passaram. Nós temos que contextualizar com esta fala. Quando ele diz isso aqui, já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança nos que hão de vir depois. Ou seja, todos os homens, tanto os que morreram como os que hão de existir, todos os que irão para o túmulo, eles não se lembrarão de nada do que se passou. Porque no túmulo não há lembrança. Na morte não há lembrança. A morte é referente ao corpo, não há lembrança. Ok, queridos? Então vamos lá. Versículo 10 aqui, eu li aqui. Agora vamos aqui para o versículo 6. Eu já li o versículo 10, capítulo 9. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, no hebraico nós temos a palavra Sheol. Eu quero aqui trazer uma informação para vocês. Esta palavra Sheol, ela é polissêmica. Por polissêmica, entenda que ela tem mais de um sentido. A palavra Sheol, às vezes, ela se refere ao mundo das almas dos mortos. Mas, às vezes, a palavra Sheol, ela está conectada mesmo à sepultura, onde o corpo é depositado. Nada tendo a ver com a alma. Então, é preciso que os estudiosos entendam esta natureza polissêmica da palavra Sheol. Sheol, às vezes, ela é vista como fazendo referência ao que nós conhecemos no grego como Hades, o mundo das almas dos mortos. Mas aqui no livro de Eclesiastes, a palavra Sheol, ela está ligada à sepultura, razão porque
A Almeida traduz aqui por sepultura e outras traduções. Ó, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, no hebraico Sheol, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. De fato, querido, todas as pessoas que estão no Sheol, ou que estão sim, no Sheol, no sentido de sepultura, eles não sabem de nada. Todos os que estão na sepultura, no cemitério, indague o morto lá, ele não vai te responder. Ele não sabe de nada. Aqueles que estão no cemitério, aqueles que estão mortos, ele não sabe de nada. Todo o seu amor, toda a sua raiva, todo o seu ódio, toda a sua inveja, tudo pereceu. Tudo que ele fez no corpo, todos os seus sentimentos corporais já era, não existe. Mais uma vez eu quero lembrar aqui para você. O autor de Eclesiastes, ele não está tratando o homem na sua plenitude, corpo, alma e espírito, mas apenas na sua parte corporal. Ok? Então, eu estou explicando para vocês que isso aqui nada tem a ver com a doutrina da reencarnação. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura ou no Sheol, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Ok? Vamos ver aqui. Eclesiastes 6,6. O que diz aqui? Ó. E certamente, ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar? Bom, os espíritas eles vão dizer que todos eles serão salvos. A diferença é que uns vão à frente, outros vão atrás, mas todos eles passarão pelo processo de reencarnação. E a reencarnação, qual é o objetivo? É a salvação do homem, a purificação do homem, da alma. É a salvação da alma. Todos passarão pela reencarnação. Então eles pegam, mais ou menos esse versículo diz, ó, e não vão todos para o mesmo lugar? Mas será que o autor aqui ele está falando do processo da reencarnação que levará todos à salvação? Será que é isso que o autor está falando? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, comparar o que ele diz aqui com Eclesiastes 3,19. Eclesiastes 3,19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. Está falando aqui de respiração, rua. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade, ou seja, todos são passageiros. Ora, perceba que quando ele diz todos vão para o mesmo lugar, aí você vai ver que em Eclesiastes 3,19 até os animais vão para o mesmo lugar que o homem. E não há nenhuma vantagem, de acordo com o autor sagrado aqui, do homem sobre os animais. Mas não há vantagem no sentido corporal físico. O animal vai para o pó, o homem também. O fôlego do animal se acaba quando ele morre, o homem também. Vamos repetir aqui a leitura. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. Ele está falando aqui do ar, da respiração, do ar de vida. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Em outras palavras, todos vão para o mesmo lugar. Todos são pó e ao pó retornarão. Todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Aqui uma pergunta do autor, no versículo 21. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo? Ora, entenda por fôlego aqui, de fato, fôlego. No hebraico é rua, que se traduz também pelo Espírito, mas aqui Almeida, de forma correta, preferiu traduzir por fôlego, porque de fato o que está em foco aqui é o fôlego. Será que o fôlego dos homens é superior ao dos animais? Não. Quando um animal morre,
O seu corpo perece e o seu fôlego também perece. Da mesma forma é o homem. Então, o que o autor de Eclesiastes está dizendo é que para onde vão os animais, ou seja, para a terra, assim também vão os homens. O que sucede aos animais também sucede aos homens. Todos vão para o mesmo lugar. Todos vieram da terra e para a terra voltarão. É isso que ele diz. Ó. Todos vão para um lugar, homens e animais. Todos são pó e todos ao pó tornarão. Então, o que nós lemos aqui em Eclesiastes 3, 19 a 21, é o que dá sentido, certo, ao que o autor fala aqui em Eclesiastes 6,6. Ó. E certamente ainda que vivesse 2.000 anos, mas não gozasse o bem, não vão todos para um mesmo lugar? Sim, todos vão para o mesmo lugar. Ou seja, qual é esse lugar que eles vão? Para a sepultura, para o Sheol sepultura. Ainda que o homem está conjecturando que o homem pudesse viver 2.000 anos. Um viver 100, 200, outros 20, 3 dias apenas. Tanto que vive um dia como aquele que vive 2.000 anos ou até 10.000 anos. Todos vão para o mesmo lugar, isto é, para a sepultura. O olhar do autor sagrado ele está voltado aqui para a residência do homem na sepultura. Nada tem a ver com a reencarnação. Ele não está dizendo que todos no processo da reencarnação vão para um mesmo lugar. Não, não é isso. O autor não tem em mente aqui o processo da reencarnação. O que ele está dizendo é que todos perecerão, tanto o homem como os animais, e todos vão para o mesmo lugar. Não há nenhuma vantagem do homem sobre os animais. Quem adverte, pergunta o autor, que o fôlego dos animais desce e que o fôlego dos homens sobe? Vai para o mesmo lugar. Vamos agora ver aqui Eclesiastes 9:5. Vamos ler aqui. Estamos fazendo aqui uma refutação à doutrina da reencarnação, elencada pelos espíritas. Vamos lá. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Como eu já falei aqui, se vamos dizer, os espíritas dizem que o homem se reencarna, nós perguntamos para os espíritas. Se o autor do Eclesiastes aqui ensina a reencarnação, então você vai ter que dizer também que ele ensina que este homem que se reencarna terá uma recompensa. Agora aí é onde entra a questão, como é que, se o autor está ensinando a doutrina da reencarnação, ao mesmo tempo ele está dizendo que o homem não tem nenhuma recompensa. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa. Está aqui. Aí o espírita vai dizer, não, mas isso aí é em relação a esta vida. Muito bem, pois então, tudo que o autor fala é em relação a esta vida. A esta vida, ele, o homem, não tem mais recompensa. Quem morre para este mundo morreu para sempre. Quando ele ressuscitar, ele pertence a um outro mundo. A recompensa que nós vamos receber é referente a outro mundo e não referente a este mundo. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Ou até o seu amor, até o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século. É neste século que o homem não tem parte alguma. Mas no século vindouro, nós teremos parte. Por meio de quê? Da ressurreição e não por meio de uma reencarnação. Em coisa alguma que se faz debaixo do sol, nós não temos, depois da morte, nós não temos mais parte em nada que se faz aqui debaixo do sol. Mas no outro século, na outra vida, nós teremos parte e nós seremos recompensados. Versículo 6, agora vamos para o versículo 9 e 10, do mesmo capítulo.
Vamos aqui. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida, ou da vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol. Debaixo do sol. Todos os dias da tua vaidade, ou seja, da tua vida passageira. Porque esta é a tua porção nesta vida. Veja que o autor está falando do homem em relação a esta vida. Porque esta é a tua porção nesta vida. E do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol, ou seja, nesta vida. Tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, que no hebraico é Sheol, para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, queridos, não está se falando aqui da doutrina da reencarnação, mas do estado do homem na sepultura, na morte. Todos os homens, tanto os que viveram como os que hão de vir, eles não se lembrarão de nada do que se passou. Porque na sepultura, na morte, no que diz respeito ao cadáver, o cadáver ele não sabe de nada. O homem morto na sepultura, ele não sabe de nada, ele não se lembra de nada. Não há amor, não há ódio, não há ciência. Ele não terá nenhuma recompensa nesta vida, no que se faz debaixo do sol, nesta vida. O homem que está morto, ele nunca mais ele voltará para esta vida. Seja qual for o homem. Professor, então, e a doutrina da ressurreição? Quando nós ressuscitarmos, querido, a Bíblia fala em ressurreição e não em reencarnação, nós ressuscitaremos, ou seja, nós voltaremos à vida, mas não para esta vida. Nós ressuscitaremos, mas não para este século, mas para o século vindouro, para os séculos eternos. Ressuscitaremos com um novo corpo, com um corpo transformado, com um corpo imortalizado, com um corpo imperecível. E isso, o ensino da ressurreição, da salvação em Jesus Cristo, é totalmente contrário à doutrina da reencarnação. E com quem é que você vai ficar? Você vai ficar com a doutrina da reencarnação, que começou ali no Egito e foi bem explanada por Platão e é explanada pelos espíritas, os kardecistas, ou você vai ficar com a Bíblia Sagrada? Eu, Nathaniel Mendes de Castro, fico com a Bíblia Sagrada, que diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. A Bíblia diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. É isso que a Bíblia diz, ok, queridos? Então, o que eu tinha para falar sobre a reencarnação no livro de Eclesiastes, se o livro de Eclesiastes fala ou não em reencarnação, eu lhe mostrei que não fala em reencarnação. Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.